Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, criador de conteúdo aqui no canal da Unevo e esse é o quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Sim pessoal, chegou finalmente o grande momento da gente fazer a estreia desse quadro aqui no canal, esse quadro que nasceu no canal do William Patrick, né, o Rotas do Brasil, e agora a gente vai poder trazer ele aqui para o mundo virtual. Para você que não sabe o que é o Ônibus Não É Tudo Igual, é um quadro onde falamos sobre ônibus que parecem ser iguais a todos os outros, mas que possuem características que os tornam únicos. E para estrear o quadro aqui no canal, vamos falar sobre um carro bem único na frota da aviação brasileirinha, o carro 15.577, o primeiro e até então último Scania da frota da empresa. A aviação brasileirinha, sediada em Uberlândia, foi criada em 2012 pelo grupo Nova Brasil. No início de suas operações, a empresa sempre utilizou ônibus com chassis da Mercedes-Benz. Na época, isso fazia parte da estratégia de tentar manter a frota com o máximo de economia possível, tanto na hora da compra quanto na hora da operação, como por exemplo, a economia de combustível. Porém, em 2015, essa relação entre Mercedes e Brasileirinha já não ia bem das pernas, principalmente por causa dos atrasos nas entregas de chassis e o não acordo de uma redução de preço em volta de uma parceria que já durava 3 anos. Basicamente, a Mercedes não queria dar aquele descontinho camarada para a Brasileirinha, que era uma empresa que já, vamos dizer assim, já era uma das grandes clientes da marca alemã. Vendo essa brecha, a Scania pensou, por que não enviar uma unidade de testes para a Brasileirinha testar? É uma estratégia muito comum das montadoras fazerem isso, pode gerar bons resultados e ao mesmo tempo pode gerar resultado nenhum. Então a Scania enviou para a Brasileirinha uma unidade para testes. O carro tinha carroceria da Marco Polo, do modelo Paradiso 1200 da geração 7, com chassi da Scania, obviamente, do modelo K400. Tirando o chassi, o 577 era idêntico a todos os outros G7 da frota da Brasileirinha. Ele tinha a configuração Simulator com 40 poltronas, encosto para as pernas e o serviço de bordo que já é tradicional na empresa. Desde aquela época, a Brasileirinha já dava nomes femininos aos carros diferenciados e icônicos dela. O 577, por exemplo, recebeu o nome de Camponesa, fazendo referência ao conto da Cinderela, já que meio que o 577 era a camponesa no meio das princesas. As princesas eram os carros da Mercedes. Algo relacionado a isso. O 577 foi enviado para a empresa em maio de 2015 e entrou em operação em junho do mesmo ano. A viagem de estreia dele foi na linha mais tradicional da empresa mineira, a São Paulo-Uberlândia. Entre 2015 e 2018, o carro só rodava em linhas do estado de Minas Gerais, como por exemplo Uberlândia-BH, Uberlândia-Teófilo Otoni, Uberaba-Governador Valadares, entre outras. O objetivo era sempre manter o carro por perto, assim podendo fazer análises do desempenho dele de forma mais fácil, além de garantir uma assistência mais rápida caso o mesmo quebrasse. Não se sabe ao certo o porquê a Brasileirinha não aprovou o chassi da Scania. Alguns dizem que foi por falta de confiabilidade, já que ele costumava passar semanas na oficina. Outros dizem que foi por um alto consumo de combustível. Só que mesmo com esses problemas eminentes para a Brasileirinha, ela acabou adquirindo o carro em definitivo lá em 2018. Como todos vocês sabem, em 2020 tivemos a pandemia, e durante esse tempo a quantidade de viagens pelo sistema rodoviário decaiu drasticamente. A Brasileirinha, por exemplo, diminuiu sua frota em cerca de 80%. Dentre os 20% de frota restante, lá estava ele, o 577. Durante esse período, ele saiu da bolha de Minas Gerais e começou a rodar por linhas entre São Paulo-BH, São Paulo-Cachoeiro do Itapemirim, São Paulo-Curitiba e até São Paulo-Rio de Janeiro. Em 2021, com as regras um pouco mais liberais, a frota da empresa voltou a operar com 60% dos carros. E mesmo assim, o 577 continuou fazendo as linhas do que já estava fazendo em 2020. No final de 2021, mais especificamente em novembro daquele ano, o carro retornaria para Uberlândia pela última vez para ser encostado na garagem e colocado à venda. Não demorou muito e apareceu um comprador. A Miyuki Transportes e Turismo adquiriu o carro e lhe deu o prefixo 5050. A Miyuki, que é uma empresa de Taboão da Serra. Curiosamente, a Miyuki Transportes faria linhas a serviço da Brasileirinha utilizando o próprio 577 no ano seguinte. E aí pessoal, gostaram de conhecer a história do carro 577? Tem alguma ideia do porquê a Brasileirinha ainda não... E aí pessoal, gostaram da história do 577? Vocês têm alguma ideia do porquê a Brasileirinha simplesmente não aprovou, né, o chassi da Scania? Deixa aqui embaixo. E é isso, valeu, falou e fui!